Então, muito boa noite. Meu nome é Ellen e eu sou uma apaixonada pela arte de morar bem e eu estou aqui para ajudar você a conquistar esse sonho também. Muitas pessoas, elas têm aquela crença limitante de que morar bem custa caro, né? E que os recursos que fazem uma casa se tornar uma casa de alta performance, né? Vou trazer sempre esse conceito, porque é algo que eu acredito que traduz muito bem a ideia, né, de uma casa que traz saúde, bem-estar e economia. Então, hoje nós vamos entrar no terceiro tripé, né? Eu tenho falado muito na questão da saúde, do bem-estar, e hoje eu vou falar da economia. Eu sei que esse é um tema que interessa muito, né, a todos, e que instiga bastante, né? Então, eu vou trazer toda a questão do contexto da arquitetura para entrar no assunto da economia, ok? Então, você pode pensar assim, né? Ah, mas eu vou ter que fazer ajuste na minha casa, fazer reforma, comprar equipamentos, né? Isso pode ser dispendioso, ser caro e não estou prevendo isso agora, não está dentro das minhas prioridades, não vou fazer, né? Mas nessa live eu vou te mostrar que alguns ajustes chaves que você necessita fazer vão melhorar muito a qualidade de vida da sua casa e o custo-benefício vai valer a pena, certo? Então, é bom falar aqui já no começo, né, de que nós não iremos tratar aqui de grandes despesas de obras de reforma ou de projetos de marcenaria ou de uma elaboração da casa do zero, não é isso. O que eu vou trazer para você são subsídios para você analisar na sua casa, na sua atual casa ou no seu apartamento, onde quer que você more, para que você tenha capacidade de analisar e verificar quais são os ajustes necessários para que essa casa venha a ter uma melhor performance e que dessa forma você tenha um melhor custo-benefício para a sua vida, certo? Além da qualidade do bem-estar. Então, eu vou dar continuidade aqui com alguns exemplos, né, de projeto. Não tem como a gente falar de custo-benefício sem falar de projeto. Eu tenho trazido muitas imagens, eu trouxe alguns vídeos, né, mas nessa live eu vou trazer projeto para a gente analisar, certo? Mas de uma forma muito simples, muito tranquila, de que todo mundo é capaz de visualizar tranquilamente. Então, eu vou trazer aqui, vou compartilhar minha tela, né, nesse momento, que é importante a gente, para eu mostrar esse conteúdo, eu vou precisar estar compartilhando a minha tela. Ok. Vamos começar, né? Então, aqui, gente, a gente tem um projeto bem simples, né? Uma casa muito simples, de 2 águas, né? Acredito que nesse primeiro momento, para me fazer entendida, é um bom exemplo de projeto. Que eu quero mostrar como funciona a questão da insolação e da ventilação natural, né? Que são os itens fundamentais da saúde, né? Você viver num lugar onde haja renovação de ar e haja iluminação natural. E esses itens, eles vão agir diretamente na questão da economia de energia, né? Então, observem aqui que a gente tem a carta solar na base dessa planta, né? Então, temos a orientação aqui, ó, norte, sul, leste e oeste. E aqui a trajetória solar, certo? Então, quem mora no Brasil, né, os ventos predominantes nossos, na maioria das regiões, são do leste, né, que são os ventos que vêm do Atlântico, né, então a orientação das aberturas voltadas para leste, elas favorecem a ventilação. Então a gente sabe, né, que o sol ele nasce no leste, se põe no oeste, e a ventilação também predominante vem do leste também, então sol da manhã, sol
a posição das fachadas voltadas para o sol da manhã são posições mais favoráveis, bem como a fachada sul é uma fachada mais sombreada, né, ao longo do dia. E as fachadas mais ensolaradas são, por consequência, a norte e a oeste, certo? Vamos lá, vamos passar aqui esse slide. E aqui, ó, a gente chama isso de arquitetura passiva, ou da boa arquitetura, né? Você posicionar seus ambientes, os ambientes da sua casa, de maneira a receber a melhor insolação, no melhor período do dia, né? E aqui é só um exemplo de uma habitação implantada na latitude de Brasília, né? Que lá a altitude também é 1.136 metros. Porque para a gente analisar faz toda a diferença essa posição geográfica, certo? E inclusive eu vou mostrar daqui a pouquinho no software, a gente precisa configurar essa posição geográfica. Então, para que você analise a sua casa, é importante você verificar em qual a coordenada dela, né? A latitude e a longitude. Isso vai ser possível de você fazer usando o Google Earth, aquele software, o aplicativo, né? O software que eu sugeri na live passada, que é gratuito. O Google Earth é bem simples, né, de ser instalado, e aí você pode verificar o posicionamento geográfico da sua casa, que vai ser fundamental para a análise da insolação e da ventilação, ok? Então, aqui a gente tem uma sugestão, né, de sombreamento das janelas, mas é algo assim bem rudimentar, só mesmo para que a gente observe que as janelas, elas podem ter um elemento de proteção solar, certo? Um projeto bem básico para que todo mundo tenha entendimento, ok? Aqui a gente vai ter a planta baixa dessa casinha. Vejam que é uma habitação popular, né? De 3 quartos, um banheiro, a sala, a cozinha, né? E as paredes são bem espessas, né? Porque ela está prevista para isolar o calor, para não ter retenção de calor, certo? Com a radiação solar. E aí aqui as setinhas azuis indicam a ventilação cruzada. Então, sempre é importante que haja entrada e saída dessa ventilação, para que haja renovação do ar, certo? E isso vai ajudar no conforto térmico, obviamente. E aqui a gente tem a indicação do norte. Esse norte indica, né, a insolação. Então, a gente percebe que os quartos, eles estão posicionados na fachada norte. É uma fachada que recebe bastante insolação ao longo do dia. Contudo, a janela desse quarto aqui está posicionada para o leste, que é o sol da manhã, né? E as outras duas para o norte. A fachada norte não é uma fachada tão problemática quanto a oeste. A oeste, ela pega muita carga térmica à tarde, né? Então, vejam que aqui nessa fachada oeste, ela está cega, não tem nenhuma janela, certo? O que é favorável, porque se a gente aplicar um material isolante térmico nessa fachada oeste, a gente vai diminuir a retenção de calor, o que vai trazer um pouquinho mais de conforto para essa fachada, para esses ambientes internos aqui. E vejam que a cozinha e a sala estar estão voltados para o sul. O sul é a fachada menos ensolarada ao longo do dia, né? Então, o ideal aqui, eu pus até a ponto de crítica, é a gente poder fazer rotacionar essa planta de forma que os quartos ficassem voltados para o sul e talvez a sala e a cozinha para o norte, ok? Porque aí eles receberiam pouca insolação ou nenhuma ao longo do dia, ok? Então, vamos passar aqui. E aí eu trago um resumo de cinco pontos que devem ser observados da arquitetura passiva, né, ou da boa arquitetura, para você analisar na sua casa se você está atendendo, se ela está atendendo a esses pontos. A sua casa tem iluminação e ventilação naturais? As formas construtivas da sua casa são alongadas ou quadradas, ou de que forma que é? Por que eu tô, esse exemplo vai ficar mais claro? Eu vou voltar o slide para comentar sobre isso. Percebam que essa casa, ela é retangular, certo? Então, as maiores fachadas estão voltadas para o sul e para o norte, e as menores para o leste e para o oeste.
Isso é benéfico. Por quê? Porque as fachadas que recebem maior insolação são a leste e a oeste, onde o sol nasce e o sol se põe. Sendo assim, sendo as menores fachadas, elas vão receber menor carga térmica, porque é radiação em área construída, radiação solar em área construída. Então, são paredes que vão, com uma área menor, vai receber menor carga térmica. Como as maiores são as que têm as maiores áreas de aberturas, né, que é a fachada norte e a fachada sul, então a carga térmica é menor, certo? Então, a fachada alongada, ela é propícia, desde que ela esteja no sentido leste-oeste, né? O lado mais comprido, de forma que as maiores fachadas sejam a norte e a sul, ok? E aí, o item 3, a orientação das fachadas em relação ao sol. Então, em relação à orientação da fachada, além da forma, a gente vai ter o posicionamento dos ambientes. O que é interessante? É que os ambientes de permanência prolongada fiquem voltados para as fachadas de menor insolação. Quais são esses ambientes de permanência prolongada? Quarto, às vezes salas, né, de estudo, home office, que a gente está ficando tanto agora, né? Então, esses ambientes, eles seriam interessantes que ficassem para o lado sul. Se não ficar, se eles não estiverem para o lado sul, você pode trazer uma proteção solar para a janela, para a abertura, se ele estiver voltado para o oeste, por exemplo. Planejar uma proteção solar ali para aquela janela, para aquela abertura, certo? Se estiver para norte, é bem-vindo também, né? Mas não é tão problemático quanto a oeste. Então, a orientação dos ambientes em relação à insolação é fundamental para o conforto térmico em uma casa. Então, observem que alguns ambientes, a gente chama de ambiente de permanência esporádica, aqueles que a gente fica pouco. Então, quais são eles? Banheiro, depósito, circulação, corredor, né? Escadas. Então, esses ambientes, eles podem, né, assim, ficar voltados para o sol da tarde, por exemplo, para oeste ou para norte, assim como garagem, né, não são ambientes que tenham prioridade de conforto térmico. Quais são os ambientes que a gente tem que priorizar para colocar nas fachadas sul e leste? São os nossos quartos e salas, ok? Até a cozinha, se ela ficar para oeste, não é tão problemático, porque a cozinha, ela é legal que ela fique mais fresquinha no período da manhã, não é verdade? Onde geralmente a gente faz o almoço, trata ali da alimentação, né? No período da tarde, ela pode pegar um sol, que vai ser até benéfico, né, para as questões sanitárias e tal. Então, no momento de fazer, se você for fazer um projeto do zero, você já pode pensar sobre essas questões, mas se não, você pode analisar os seus ambientes e propor medidas corretivas para isso, né, que são as proteções solares, os materiais de revestimento externo, para evitar a carga térmica, para evitar a absorção de calor, ok? E melhorar o conforto térmico dentro dos seus ambientes, da sua casa. Aí, o quarto ponto, ele vai falar disso também, das espessuras das paredes. Então, a depender da região do país, você vai ter que ter paredes mais espessas ou não, e a gente presta tão pouca atenção nisso, né? Geralmente, padrão de projeto é 15 centímetros, né, para o Brasil inteiro, mas o correto seria, né, existe até uma norma para isso, o zoneamento bioclimático, que tem essas indicações, né, o correto seria para as regiões mais quentes ter paredes mais largas, mais espessas, né, tijolo maciço ou paredes duplas, paredes que fazem um repelente ao calor, que não absorvam tanto calor para dentro dos ambientes, certo? Que isolem o calor. E os materiais, por fim, o ponto 5, os materiais construtivos isolantes térmicos. Então, o que acontece? Os materiais, quais são esses materiais, por exemplo? Um EPS, que é o isopor, né? O nosso vulgo isopor, colocados na fachada, no lado externo da fachada. É claro que pode vir um acabamento, né? Ele não vai aparecer, não vai ficar exposto, mas uma fachada dupla com colchão de ar, né? Dentro. Então, materiais isolantes térmicos, se for, por exemplo, na cobertura, uma subcobertura, uma lã de vidro, uma telha sanduíche, né? Então, materiais que isolem o calor.
Então, essas são artimanhas, né, digamos assim, são técnicas que a gente tem para melhorar a questão do conforto, né, que vai trazer, consequentemente, saúde e bem-estar dentro das nossas casas, certo? E aí, na sequência, eu trouxe aqui uma imagem, né, do projeto da casa que a gente vem trabalhando esses dias. Eu tenho mostrado nas outras lives informações a respeito dessa casa. Então, aqui, ó, nós temos a imagem da perspectiva, que é oriunda da maquete, né, do projeto da casa, e aqui uma foto da realidade da casa. Observem que a foto, ela já tem muito mais identidade, né, dentro daquele tripé que a gente discutiu, né, do tripé da casa de alta performance. A casa ela tem que ter saúde, bem-estar e economia. A questão do bem-estar, ele tem a ver com a identidade, e a identidade de ter jardim, de ter plantas, né? E a saúde está ligada aqui na questão desse sombreamento que essa planta está fazendo aqui, a primavera está fazendo na fachada oeste. Essa é uma fachada, a frontal da casa, ela é uma fachada que recebe sol à tarde, é a fachada oeste. E o artifício que a gente teve aqui foi de utilizar as plantas como sombreamento, certo? Então, nesse momento, eu vou entrar aqui na maquete para a gente ver como essa planta também ela é alongada, tá? Esse aqui é um software, chama-se Revit, que quem trabalha com projeto conhece bem, mas para quem é leigo também dá bem para ver, né? Então, eu vou pôr aqui na planta, a princípio, para a gente poder ver que é uma planta alongada, certo? Então, temos aqui o eixo norte-sul, né, de vertical, e o eixo leste-oeste horizontal. A planta, vejam que a fachada de fundo é a fachada leste, o sol da manhã, e a fachada frontal é a fachada oeste. E as maiores fachadas são, então, a fachada norte e a fachada sul, né? Então, portanto, essa casa ela recebe pouca carga térmica em relação a outras que não têm as fachadas tão alongadas assim, certo? Esse já é um ponto positivo. Outro ponto positivo é que, por exemplo, aqui é o térreo, né? Se a gente for para o superior, a gente vai ter que os quartos, eles têm aqui, ó, janelas voltadas para leste e para sul. Apenas um quarto tem a fachada, as janelas e portas voltadas para oeste, mas ele tem uma marquise grande aqui nas portas, que ajuda um sombreamento, né, no período da tarde, certo? Então, o que é interessante ver é que essa casa tem ventilação cruzada, porque ela tem tem aberturas pelo lado leste, né? E ela tem iluminação e insolação natural, e a maioria dos ambientes de permanência prolongada, eles estão voltados para sul e leste, ok? Então, entrando aqui na perspectiva da casa, a gente vai ver aqui o caminho do sol, certo? Eu vou colocar aqui, ó, a trajetória do sol para a gente visualizar. Bom, o sol desde o momento que ele nasce até o sol se pôr, certo? Eu vou dar um zoom aqui e vou pôr mais uma vez. Percebam que aqui é fachada sul e há um sombreamento aqui ao longo do dia, certo? Somente no momento do sol se pôr, bem no finalzinho e no começo do dia, é que há uma certa insolação. Por quê? E é só nesse período de janeiro que nós estamos no solstício de verão, né? Eu vou clicar aqui, ó, para a gente ver a questão. Eu vou tentar mudar o posicionamento aqui do sol. Para a gente ver a questão do. Ó. O solzinho, ele. Ó, vou desativar, vou ativar de novo. Eu quero mexer nele aqui de forma que ele. Ó.
Eu gostaria de mostrar aqui para vocês a calota solar que é formada aqui, que é muito interessante, na hora que a gente movimenta esse elemento aqui. Antes disso, eu vou mostrar aqui, ó, para vocês. Então, observa aquele terraço que a gente tem lá na fachada oeste, muita insolação à tarde, né? É a região da casa que recebe maior insolação à tarde, é essa frontal, né? E aqui é a fachada sul, onde tem muitas aberturas, e a gente tem a fachada norte, que é uma fachada que tem poucas aberturas, ó, por causa da insolação ao longo do dia, certo? Essa fachada norte, ela só tem praticamente, ó, tem muita parede cega, tá vendo? E poucas aberturas. Esse é um aspecto importante do projeto arquitetônico, que precisa pensar nesses detalhes, certo? Eu vou tentar aqui mais uma vez. Configurar aqui o sol, ok. Eu vou desativar. Eu vou tentar voltar aqui no térreo. Vamos lá, vamos aqui na perspectiva. Vamos no caminho do sol. E vamos mudar aqui manual. É isso que eu queria, ó. Vou mostrar para vocês o efeito do sol. Aqui, ó, tá vendo? Ao longo do dia, ó. Então, ele nasce do lado leste, aqui é a carta solar perfeita, né? Leste-oeste. Então, aqui, ó, a calota solar. Ele nasce no leste, se põe no oeste. Então, essa é a trajetória do Sol ao longo do ano, né? E essa linha em azul, esse arco em azul superior, é o momento em que estamos hoje, que é o solstício de verão, que é onde pega um pouquinho de sol na fachada sul, né? Na maior parte do ano, a fachada sul não pega sol, o sol vai mais lá para o norte. E esse é um período bastante chuvoso, então não é complicado, né, insolação na fachada sul. A gente tem uma época relativamente fresca aqui na região, né? Então, essas questões de insolação, elas são muito... embora eu esteja mostrando aqui no software, é porque a gente ainda não tem um drone para sobrevoar a casa, né, para mostrar. Mas elas são muito simples de serem observadas. Você pode observar com tranquilidade na sua casa a posição de sol nasce, onde ele se põe, certo? Eu vou descompartilhar aqui um pouquinho. Então, você pode com tranquilidade ir lá e analisar, né, de que lado que o sol nasce, de lado que ele se põe, que ambientes da minha casa estão voltados para esse posicionamento, né, para essa orientação da fachada. E aí você vai passar a buscar, né, recursos para proteger essas aberturas que estejam voltadas para as fachadas de maior insolação, certo? E isso vai te trazer um ganho energético muito grande, porque os ambientes sombreados, eles gastam pouco com climatização artificial. Então, se você tem um home office, por exemplo, posicionado do lado sul da sua casa, você vai usar pouco ar-condicionado ou talvez nem use, dependendo da região do país, certo? Mas se você tiver um home office, por exemplo, do lado oeste, ou seu quarto, ele vai receber carga térmica durante o dia, né, a tarde toda, e aí à noite vai gastar bastante com ar-condicionado. Então, isso entra dentro do contexto da eficiência energética, certo? Então, é importante que se atente para essas questões, porque uma casa, ela nunca funciona idêntica à outra. E o consumo de energia nunca é idêntico, mesmo que você coloque a mesma quantidade de pessoas, né, vão ter hábitos e costumes diferentes,
mas o posicionamento das fachadas também pode ser diferente. Então, são questões importantes para se atentar, ok? Então, agora, eu gostaria de mostrar também, vou voltar lá para os slides, né? Eu vou compartilhar novamente. E vou voltar aqui para os slides, né? E aí, eu quero deixar 5 dicas de dispositivos economizadores para você. Então, após você fazer essa etapa de análise da arquitetura passiva da sua casa, para identificar se ela tem uma boa arquitetura, se a arquitetura é passiva, né? Depois dessa etapa, você vai para um segundo passo, que é vislumbrar a possibilidade de ter dispositivos economizadores na sua casa. Quais são esses dispositivos? As lâmpadas economizadoras, que você pode trocar por lâmpadas de LED. E aí, tem muita gente que tem, né, uma questão, um preconceito com LED. Ah, mas é só lâmpada branca. Não, agora a gente tem lâmpada amarela em LED também, tá? Então, por exemplo, eu sei que as lâmpadas, para quem é light designer, né, gosta dessa questão, que a cor amarela ela traz mais conforto, né, mais aconchego, e as cores brancas de iluminação são para áreas de trabalho, para escritório, cozinha, né? A gente sabe de todos esses conceitos, né, e sensações, e isso faz parte da alta performance da casa, né? Então, agora você já pode contar com lâmpadas de LED, brancas e amarelas, para dispor de acordo com a necessidade do seu ambiente, ok? Outro item, o segundo item, seriam os sensores de presença. O sensor de presença, ele vai identificar, né, se tem alguém presente no ambiente e vai deixar a luz acesa. A pessoa saiu, já apaga automaticamente. É excelente para ambientes que tem muita criança, jovem, né, que não tem costume de ir lá, deixar apagar as luzes, sair, não tem aquele hábito, né, de economizar. Então, os sensores de presença, eles são fantásticos. O terceiro item são os eletrodomésticos e os aparelhos de ar-condicionado, que são os nossos altos consumidores de energia da casa, né? Então, eu digo que o ar-condicionado para as regiões mais quentes, ele é o grande vilão, mas também pode ter o chuveiro, né? A turma aí gosta de demorar no banho, eu não posso falar nada, sou suspeita para falar disso, porque eu gosto de um banho demorado e quentinho, né? Não sou muito adepta do banho frio, embora eu esteja mudando esse hábito, né? Porque a alta performance também depende disso aí, né? Então, gente, vamos lá, verificar o selo ADA e Metro. Qual que é o selo de eficiência energética desses equipamentos, né? Fundamental que os nossos aparelhos, não só, né, todos eles vêm com selo e a gente veja lá, dê preferência para aqueles que o selo é selo A, ok? Que sejam economizadores de energia. As torneiras com redutores de pressão ou automáticas. Ellen, mas a torneira automática é muito cara. Eu sei disso, minha gente. Mas olha, a economia que ela vai fazer de água ao longo da vida útil dela vai compensar, vai ter um payback legal. Mas se você não conseguir uma torneira automática, coloca um redutor de pressão, que já vai te ajudar muito. O redutor de pressão, existem vários tipos para determinados tipos de torneira, né? Mas toda loja de material de construção, ela vende. Eles são pouco divulgados, né? Mas são muito eficientes, ok? As descargas tipo 1 e 2, aquela descarga que tem para o número 1 e número 2, gente, que sai menos água e um pouco mais de água. Essa descarga, ela depende muito do aprendizado de cada um dentro de casa, de aprender a usar essa descarga, que às vezes tem, mas nem sabe como usar, né? Então, colocar em uso e prática e economizar água com esse tipo de dispositivo, ok? E aí a gente vai para um terceiro passo agora, que são os dispositivos geradores, né? Em uma casa a gente gasta muita energia e a água, não é verdade? Então, nós já falamos da arquitetura passiva, já falamos dos dispositivos economizadores, e agora vamos falar dos dispositivos geradores. Quais são eles? Vamos começar pela água, né? Então, a água eu posso tratar e reusar a água. Então, existem já no mercado, agora, embora pouco utilizados também, as estações de tratamento de água. São equipamentos que são instalados, né?
junto com a instalação hidrossanitária da sua casa, e elas vão tratar a água para reuso. É claro que é uma água que não vai ficar potável, né, minha gente? São as águas cinzas que a gente chama, oriundas das pias, né? E chuveiros. Então, você vai tratar a água, vai usar no jardim, na limpeza da casa, na descarga do vaso sanitário, né? Mas não vai usar água na cozinha para cozinhar, não, viu? Por favor. A água da cozinha, ela tem que ser só o primeiro uso mesmo, e é isso. Aí, o que acontece? Existem instalações, além da estação de tratamento de água, eu não coloquei aqui o item, mas tem também aquele sistema que você pega direto a água da pia do banheiro e joga para a descarga do vaso. Tem já esse sistema, né? E que é bastante eficiente também, ok? Tem um outro item, o segundo, que é o de aproveitamento da água da chuva. Então, para regiões que chovem muito, né, igual a nossa aqui, a gente pode colocar os reservatórios de água, né, para quem tem sistema de calhas, e aí você tem que instalar um sistema de calhas eficiente e colocar os reservatórios de água da chuva para você estar reutilizando essa água também para limpeza e para jardim. E descarte no vaso sanitário, por favor, também não vamos usar água para cozinhar da chuva, mas já existem estações de tratamento que trata a água até ela ficar potável, mas vamos lá, vamos averiguar direitinho, isso é um tema para uma outra live, né, a gente pode fazer uma específica sobre água, e é um tema bastante vasto e muito interessante. A água é, de fato, fundamental para a alta performance das nossas casas, certo? No terceiro item, vem o aquecimento solar de água. E o quarto, o sistema solar fotovoltaico, né? Há uma controvérsia em quem trabalha com energia solar fotovoltaica de que o aquecimento de água, ele se torna desnecessário quando você tem um sistema fotovoltaico, sabe? Mas essa é uma boa questão para um debate, porque o aquecimento solar são sistemas diferentes, né? Obviamente. O aquecimento solar, ele simplesmente vai ter uma placa, né? Onde vai ter ali uma serpentina e um boiler para reservar. A água vai passar ali por aquela serpentina e o boiler vai reservar a água quente. Vai ser uma segunda caixa d'água, né? De água quente, para você utilizar no seu chuveiro, já que os chuveiros são também o grande vilão, né? Do consumo de energia e de água também, né? Então, o que acontece? Eu aposto na duplicidade dos sistemas, em ter os dois, ter o aquecimento e ter o fotovoltaico, ok? E o fotovoltaico, ele vai ser a transformação da energia do sol em energia elétrica, que é diferente do de aquecimento. E é bom lembrar que o sistema solar fotovoltaico, ele é bem mais oneroso do que o de aquecimento de água, né? Então, para quem ainda não tem condições de instalar um fotovoltaico, começa pelo aquecimento de água, ok? Você já está dando um grande passo a respeito ao meio ambiente, certo? E falando do sistema fotovoltaico, ele é um sistema que está em constante avanço, constante evolução, né? A minha pesquisa, uma das minhas pesquisas, a minha pesquisa de mestrado foi em fotovoltaico. E eu, na época, né, já tem um tempinho, foi em 2010, eu cheguei à conclusão, né, nos meus cálculos de payback, de que na época o sistema ele se pagava levaria 17 anos. Eu fiz um estudo em edifícios públicos, né? Mas é semelhante à questão do consumo, né? Então, assim, e depois, agora recentemente, em 2019, eu atualizei esse estudo e verifiquei que em torno de 5 a 6 anos ele se pagaria. Por que isso mudou? Porque os painéis solares, eles se tornaram, o custo tornou mais baixo, certo? O dólar também, a variação do preço do dólar, né? E a popularização do sistema. E a própria legislação nossa, né? Que na época não havia uma legislação própria no Brasil para a instalação de sistemas conectados à rede. A nossa próxima live vai ser sobre sistema solar fotovoltaico, e aí eu vou explicar mais sobre isso. Então, era muito mais caro, há 10 anos atrás, ter um sistema solar fotovoltaico. Então, agora está muito viável, em torno de 5 anos, até menos, né, dependendo do seu consumo de energia, a sua economia de energia elétrica vai pagar o valor do seu sistema. Então, ele se paga, ele é um sistema que se paga. Então, eu sou uma defensora desses dispositivos geradores, né,
E acredito, né, e defendo que eles fazem parte do tripé da casa de alta performance, né? Não mais importante do que o bem-estar e a saúde, mas a economia, né, é muito importante, ok? E esse é o fim do nosso slide. Vou voltar aqui para a nossa telinha, vou tirar o nosso compartilhamento, né? É sempre muito bom falar desses aspectos. É claro que a gente passa muito resumidamente, e cada item desse, cada tópico, é um tema de estudo que a gente pode abordar sobre eles e aprofundar. Mas se você conseguir identificar cada um, né, assim, de uma maneira um pouco genérica, mas identificar uma forma que você pode trazer para sua casa, isso vai ser muito benéfico para o custo-benefício da sua casa, certo? Então, dito isso, né, eu acredito que muita gente pode estar pensando assim, mas o gasto que eu vou ter, né, para reformar, mudar a janela de lugar, será que eu vou ter que mudar minhas janelas de lugares? Não, gente, vamos pensar nos dispositivos sombreadores, né, vamos resolver a ventilação e iluminação de uma maneira eficiente, ok? As tecnologias tradicionais de iluminação e energia elétrica já te atendem? Você acha que não vai ter condições agora para um sistema solar fotovoltaico, por exemplo? Então, vamos lá, vamos colocar um de aquecimento, quem sabe? Vamos tentar diminuir aí as nossas contas, né? Eu acredito que sim, dá sim para fazer. Torna isso uma prioridade e você vai sentir a diferença no bolso, pode ter certeza. Bom, você, na hora que pegar as suas contas, você vai observar isso, tá bom? Eu acredito. E eu vou ter uma live para mostrar isso, para mostrar a questão do custo, né, do payback, do custo de um sistema economizador desses, ok? Bom, a gente também não pode estar aqui pensando só na questão financeira, certo? Você tem que pensar um pouquinho no meio ambiente. Cada um de nós precisa fazer o seu papel, fazer a sua parte, né? E no momento em que você está analisando essas questões na sua casa, melhorando, diminuindo o consumo de energia, né? Melhorando, usando energias renováveis, você vai estar beneficiando o meio ambiente, vai estar diminuindo o impacto ambiental, o que é algo extremamente louvável, né? Principalmente agora, nesses tempos que a gente tem refletido muito sobre isso, né? Concorda? Então, verifique, pare para refletir na sua casa, anote esses pontos que eu passei, né? Das tecnologias economizadoras, das geradoras e dos pontos da arquitetura passiva. Analise com carinho e observe o que você pode melhorar no seu ambiente, certo? Muito bem. Eu acredito que a casa de alta performance, ela tem todos esses aspectos, né? Embora uns a gente consiga analisar com mais facilidade do que outros, né? Se a gente conseguir cobrir todos eles, que sonho, não é, minha gente? Então, eu sugiro que para você saber se a casa de alta performance custa caro, vamos pensar primeiro no custo-benefício, ao invés de pensar no valor em reais especificamente, é importante que a gente pense no custo-benefício para a nossa saúde. Esse sim é importante, ok? Então a gente tem que comparar os gastos, né, que a gente teria com saúde se a gente morar numa casa insalubre. Então, por exemplo, uma casa onde você respira mal, onde você sente muito calor, onde você gasta muita energia, né? Onde você tem que gastar muito com climatização, né? Então, assim, tem pouca qualidade do ar, baixa qualidade do ar, né? Então, analisa isso, né? O gasto que você tem com consultas médicas, com terapia, fisioterapia, né? Diversas situações, né? A falta de imunidade, atualmente tem se falado muito em imunidade, né? Então, esses gastos, será que se você investir na sua casa para ela ter alta performance, você não vai diminuir esses gastos? É um ponto para a gente pensar, hein? Então, e depois, de maneira objetiva, se você conseguir instalar um sistema economizador desses, de maneira objetiva, você pode analisar suas contas de energia e de água depois de um certo tempo, para ver o antes e o depois. Esse é um bom parâmetro, certo? Então, gente, eu acredito que vale, né, essa questão de ter e essa questão de ver a arquitetura passiva é muito simples, né? E você pode lidar com coisas que não são tão caras. Esse é um aspecto de baixo custo, né? Eu acredito que os sistemas economizadores e geradores, eles têm um pouco de
custo um pouco mais alto. Mas a arquitetura passiva, ela é muito tranquila da gente ajustar, ok? Talvez um material de construção, um brise, um acabamento melhor, mas é um investimento que está ao alcance, ok? E é algo a colocar nas prioridades do orçamento da família. Eu acredito que vai melhorar a saúde e vai melhorar o seu bem-estar, certo? Eu tenho certeza que depois desses conceitos repassados, né? E olha que a gente só passou aqui o básico, né? Só os pontos principais, nos quais a gente pode se aprofundar ainda, né? Eu tenho certeza que com isso em mente, você tem condições de melhorar consideravelmente a sua casa com baixo custo e atingir a alta performance, ok? Eu agradeço a atenção de todos e te aguardo na próxima, no nosso próximo encontro, viu? Um abraço, fiquem com Deus.